Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, felizes aí, tá bom? Estamos aqui para mais um bate-papo e hoje o assunto vai ficar um pouco assim, rosa, tá bom? Daqui a pouco você vai conhecer a nossa convidada. Antes, um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica no Instagram. Miriane. Isso. É isso mesmo? Isso, aham. Como você está, minha amiga? Estou bem, graças a Deus. Muito bem, a nossa convidada de hoje, ela é do Universo Rosa, tá? Você vai saber um pouquinho mais, se você já identificou, já conhece, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não identificou, não conhece, você vai descobrir daqui a pouquinho do que nós estamos falando. Para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, nasceu onde, quanto tempo em Sinop, ou se nasceu em Sinop, quanto tempo você tem aqui na cidade? Aham. Eu sou paranaense, eu nasci em Maringá, no Paraná, e eu vim para cá já vai fazer uns 20 e poucos anos. Tenho 2 filhos e hoje ganhei mais uma, né? Meu marido arrumou uma cachorrinha, então agora nós somos 5 em casa. E sou formada em turismo, em pedagogia, só que foi nas vendas, no empreendedorismo que eu me descobri. E eu sempre comento que a questão da importância de ensinar as crianças a empreender desde pequeno. Porque na minha época, empreender era coisa pra gente à toa, né? E hoje é a minha realização. Muito bem, você fez então 2 faculdades. Sim, fiz 2 faculdades, não atuo em nenhuma. Qual que você fez primeiro? Mas eu fiz turismo primeiro. E por que você começou e pensou em fazer turismo? Então, não tem nada a ver comigo. Nada, nada, nada. Isso aí já é até uma questão da crise da identidade, que a minha mãe perguntou para não sei quem qual que era a profissão da época. E eu fiz o turismo, que o turismo era a profissão da época lá que ia dar certo. E eu fui. Ia dar dinheiro, talvez? Ia dar dinheiro, né? Então, assim, eu fui naquilo e... Só que, assim, eu não me identificava. Queria trocar de curso, mas daí... Acabei ficando até o final, foi muito bom, a questão teve matéria de empreendedorismo, tudo a gente cresce, mas não me identifiquei. A questão da pedagogia, eu tenho uma família muito grande de professores, e eu sempre gostei de ensinar, gosto muito. Então, assim, tem tudo a ver também comigo. E eu dei aula 5 anos, gostava muito, muito, muito. Você se formou e deu aula? Dei aula. Só que eu comecei a sentir... como que eu posso dizer, uma necessidade de crescer, que eu não sabia o que era, eu achava até que tinha alguma coisa errada comigo. Eu falava, porque eu achava assim, o jeito que eu fui criada, eu achava que você querer algo maior, você desejar, a ambição era errada, não era de Deus. Entendi. Então, assim, aquilo era difícil, era um conflito. Então, quando eu descobri que Deus, ele nos abençoa e o problema não é a riqueza, o dinheiro, é o que nós fazemos com o dinheiro. Eu falei, Deus, né, eu quero muito crescer, eu quero muito e eu não vou deixar o Senhor. E dessa forma o Senhor abriu as portas, não foi fácil, porque eu não tinha dinheiro, tinha recém-casado, não tinha tempo, porque eu dava aula de manhã e à tarde e fazia a segunda faculdade, estava terminando, fazendo minha monografia. E também eu estava, como eu disse, recém-casada, tinha realizado um sonho de noiva, a gente estava no negativo. E quando eu cheguei pro meu marido, eu falei assim, amor, fiquei sabendo uma oportunidade maravilhosa que pode mudar a nossa vida. Ele já chegou, como todo contador bem, né, centrado, falou assim, Miriane, você não sabe vender, nós não temos dinheiro e não adianta que estão querendo fazer uma lavagem cerebral em você. Aí eu fiquei triste, mas ele ficou com dó depois, né? E como uma mulher sábia, eu tentei explicar para ele que era um negócio que envolvia Deus, que eu não ia fazer algo que... ia prejudicar alguém, né? E daí ele ouviu, ele pediu para a pessoa que falou para mim, a mulher na época, falar para ele ouviu tudo. Explicar certinho, entendeu a parte financeira. Claro,
porque a gente tem que entender se vai casar também com a nossa realidade, né? Porque se for, tipo, produtos que você vai vender que não tem nada a ver com você tal. Então, assim, eu sempre gostei. Tanto é que a minha mãe falou que quando eu era pequenininha, no pré, meu pai tinha mercado. Poderia, né, empreender, porque meu pai tinha mercado. Mas era, tipo assim, bloqueado isso. Tinha que fazer faculdade, tal e tal, tal, tal. E graças a Deus, esse tabu hoje tá acabando. Porque não quer dizer que você não tem que estudar. Mas, assim, não é tudo. Um diploma, uma faculdade não é tudo na vida. Você tem que primeiro se achar, se identificar, ver o seu propósito em Deus, né? Isso, porque o diploma não é aquilo que você... não vai ser tudo para você. Então, é o profissional, a pessoa, né? É o dom de Deus. E eu tava anulando esse dom de Deus por querer ouvir opiniões e tal. E a vida não é assim. Mas, enfim, a gente cresce e amadurece e aprende para ensinar os filhos, né? E daí eu entrei, eu não acreditava muito que ia dar certo. Era só um extra. Eu era uma pessoa pessimista, negativa e com autoestima baixa. E Deus me colocou num negócio que eu tinha que ajudar outras pessoas. Conversar, vender. E melhorar a autoestima das pessoas. Melhorar a autoestima. Então, assim, foi algo que totalmente de Deus. E eu nunca esqueço que naquela época também, um pouquinho, eu tava indo na igreja e eu falava, ai, Deus, abre uma porta, me ajuda. Daí, assim, quando apareceu, eu senti muito o Espírito Santo. E você tá com medo, né? Eu senti muito, fiz errado quando eu falei pro meu marido. Mas daí eu entreguei para Deus e Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele, né? E eu não queria fazer nada que não fosse de acordo com a vontade, que ele também aceitasse, concordasse, né? Porque eu estava casada, não fazia nem um ano que eu tinha casado. E era aquele ano, foi muito difícil, porque a gente brigava todos os dias. E ali Deus também já estava revelando um ministério para nossa vida. Mas sabe o que é brigar todo dia coisas bobas, assim, de uma chuteira que tava fora e cadê o meu negócio, minha luva, que ele é goleiro, que não sei o que lá, não sei o que lá, e eu lá atarefada, tudo. Enfim, tudo, os dois personalidades muito forte, né? Mas isso foi bom, porque daí, através disso, nós procuramos ajuda, fizemos vários cursos daí na igreja de casados. E dessa forma, a gente não sabia, mas Deus já estava ali nos moldando para que hoje a gente viesse ajudar casais também. Que legal. Né? E daí isso foi tudo junto, né? Foi esse mix de emoção. Porque quando eu estava solteira, eu morava minha mãe, minha avó, meu pai, na época... meu cunhado, meu sobrinho recém-nascido, minha irmã, meu avô, tudo junto. Então, de repente, eu casei e tava sozinha numa casa com alguém que ia jogar bola na época todo dia e eu ficava sozinha. Agora você libera pra jogar bola também? Como que tá? Né, sempre foi muito tranquilo, porque ele sempre vai jogar e logo volta. Só que mesmo assim, ele voltando logo, e eu não ligo, eu acho que é muito legal essa questão de jogar, né, o esporte. A questão é que eu me sentia sozinha. Porque você veio de uma família grande, a casa cheia de pessoas, de repente você e uma outra pessoa, de repente essa pessoa sai para jogar bola. Eu me sentia sozinha. O futebol de vez em quando ficou daí a gente vai dando mais valor. Uma concorrência. Isso, vai dando mais valor na mãe, né? Porque às vezes caía alguma coisa, se eu não pegasse, minha mãe pegava. Agora em casa era tudo eu. Então foi um choque de realidade. Então quem mais queria, ele queria casar, mas quem mais queria casar era eu. Mas eu chorava todas as noites, saudade da minha mãe. Então ele falou, pelo amor de Deus, não aguento mais, vamos procurar ajuda. E isso foi um processo, porque tudo que eu vivi antes com o casamento dos meus pais fez com que vários traumas também foram criados em mim e o meu marido também. Então, às vezes, a gente não entende porque a gente sofre tão cedo, mas depois Deus vai nos moldando e usando para ajudar outras pessoas. O casamento dos seus pais foi um casamento tranquilo? Então, a minha vinda para Sinop foi porque quando eu tinha 11 anos de idade, o casamento do meu pai e da minha mãe teve tipo assim, eles se desentenderam porque assim, eles casaram muito novos, né? Meu pai perdeu a mãe com 9 anos, o pai com 11 e 4 irmãos no meio disso, cada um por uma coisa, mas restou ainda 5 irmãos para cuidar dele, mas assim, era cuidado dessa forma. Então meu pai não tinha muita base, era criado como dava. E a minha mãe era muito novinha, ela quase não falava e tal, conheceu meu pai, os dois casaram,
E daí, o que aconteceu? Foi juntando, minha mãe teve muitos problemas na gravidez, quando ela me teve rubéola, daí tiveram que escolher entre ela ou o bebê, e ela teve que ficar internada desde os 7 meses. Eu tô contando tudo isso para você entender onde eu quero chegar, que faz parte. E o meu pai, e a minha irmã, quando ela ficou grávida da minha irmã, ela se queimou. E ela ficou de cama a gravidez toda e não podia nem tomar remédio para dor. Queimadura na perna toda, até de 3º grau. Então minha mãe sofreu muito e ela virou uma pessoa mais amarga. Então assim, eu apanhava bastante, eu sempre fui quietinha, mas eu apanhava bastante. Se eu sujasse minha roupa, ela me colocava dentro do quarto escuro e se eu não parasse de chorar, ela não me tirava. Castigo. E a minha irmã não sofreu tudo isso, porque daí ela já foi crescendo. Então, assim, hoje eu não culpo nem um pouco minha mãe, eu entendo perfeitamente, ela não tinha instrução, né? E ela também era um grito de socorro que ela precisava, de ajuda também, né? E ela não tinha nem metade da instrução que eu tenho hoje como mãe. Então, e tudo que ela viveu também. Então, as coisas, assim, isso me bloqueou e me fez ser essa criança, essa pessoa com autoestima mais baixa. E como eu estava falando, e da questão que ela me contou, que eu, desde pequenininha, pegava no mercado do meu pai, que eu não terminei de contar, os batons, e na escola as menininhas faziam fila para me passar batom nelas. Você fazia maquiagem na escola com as crianças já. Já estava, né, desenvolvendo, o dom já estava aflorando. Mas enfim, eu sempre fui uma criança mais retraída devido a isso. E quando meus pais, eles tiveram essa crise no casamento, e minha mãe separou, não chegaram a separar no papel. Mas assim, eu tinha 11 anos, brincava de Barbie, de repente minha vida acabou. E eu comecei a ver pessoas da família, e algumas pessoas falando mal do meu pai. E meu pai, pra mim, era meu super-herói, era tudo. E eu tinha 11 anos, poxa. Né? Então, assim, pessoas sem sabedorias. Enquanto umas estavam ali para ajudar, outras estavam ali para apunhalar, né? E eu via tudo aquilo. E assim, eles brigavam muito na minha frente. E eu sempre participei de tudo. E eu vim de uma família muito católica. Sim. Então eu não conhecia, ninguém da minha família conhecia a Cristo. E a minha mãe começou com um processo depressivo muito grande. Foi onde ela resolveu separar. E eu não aceitava isso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei dentro de mim que eu tinha responsabilidade em fazer o meu pai e minha mãe voltar. Então eu deixei tudo, deixei de lado todos os meus brinquedos, tudo. E falei, agora eu vou viver para fazer meu pai e minha mãe voltar. Reconciliar. Reconciliar. Me determinei a isso. E aí foi onde minha mãe começou a ir na igreja, através de uma amiga. E toda a família, meu Deus, como que vai mudar de religião? Aquela questão de religiosidade, né? Sim. Foi bem difícil, coitada. Só que Deus, nesses momentos difíceis, que é onde que Deus, né, conseguiu se apresentar para ela e ela conseguiu ouvir a voz de Deus. Aqui em Sinop já? Não, lá no Paraná. Lá no Paraná ainda. Aí, já fazia quase 1 ano e pouco que a gente não via meu pai. E eu e a minha irmã pedimos para minha mãe. Meu pai veio para Sinop trabalhar, que ele tem irmãos aqui. E daí a gente pediu para minha mãe para poder ver meu pai. E foi aonde minha mãe veio trazer a gente. E quando ela veio trazer a gente, os dois voltaram, né? Graças a Deus. Primeira vez que eu vi meu pai e minha mãe de mão dada, aquilo para mim eu tava realizada, Uma né? alegria. Nossa, então ali foi algo muito bom. Daí a gente só voltou para lá para pegar as coisas e vir para cá. Mas também foi outro choque de realidade, porque a mudança é completamente diferente, desde clima até as pessoas em si. Sai do Paraná, vem pro Mato Grosso, um calor. Muito difícil. Eu estudava em colégio público, aqui a minha mãe conseguiu trabalhar na cantina da escola e eu consegui uma bolsa em colégio particular. Então, assim, o meio das pessoas era muito difícil, eu sofri muito. Aí foi aonde começou o meu primeiro processo de depressão. Por quê? Porque além de tudo aquilo, o meu pai não começou a ir na igreja mais. Meu pai voltou a beber, né? Então, estavam assim, juntos. Estavam juntos. Mas ele... voltaram, ficaram, eles nunca chegaram a separar. Só que daí foi aquilo, a minha mãe ficou triste com tudo aquilo, que tinha deixado também a igreja onde ela tinha se convertido e tal, todo o processo. Só que no meio de tudo isso, como uma mulher sábia, né, levou a filha dela. E no começo eu ia, mais ou menos, só que não me identificava muito. Eu lembro uma vez que o pastor deu uma palavra lá e eu falei, mãe, você contou pra ele, né? Contou pra ele tudo que eu te falei. Tudo que e o era o pastor Espírito falou, Santo. Tocava você. Sim. Só que daí, uma vez minha mãe recebeu um convite para ir na presbiteriana ali renovada, e ela foi. E depois ela fez o encontro.
Aí foi aonde ela me convidou para ir lá, eu fui e eu me identifiquei assim muito, na hora. E era um conflito que eu falava assim, por que que aqui é certo? Por que que aqui tá certo e lá tá errado? Meu Deus, então já que o Senhor existe, porque antes eu tinha aquele Deus como muito um Deus carrancudo, um Deus bravo, sabe? Que era Carrasco. distante. É assim que era ensinado, aquela coisa mais fria. E ali eu vi um Deus acolhedor, um Deus que nunca ia me desamparar. Eu falei, mas por quê? Né? Me mostra, me dá um sinal. Eu fui fazer esse encontro. Um encontro com Deus. Encontro com Deus. Que isso já faz mais de 20 anos, Senhor Jesus. Você tinha quantos anos, lembra? Então, eu 20 acho que eu anos tinha atrás? 17. Uma jovem já ali. É, 17 eu acho. Um Que eu tinha. adolescente, 16, 17. adolescente jovem ali. E aí, nossa, aquilo pra mim, eu me encontrei totalmente. Falei assim, eu nasci pra isso. Porque assim, é aqui que eu deveria estar desde o primeiro dia que eu comecei a respirar nessa terra. Você teve um encontro com Deus fantástico. Totalmente. Eu falei assim, o mínimo que eu posso fazer da minha vida é me entregar e trabalhar na obra de Deus. Então, eu nunca quis ficar sentada. Eu sempre quis me envolver. Só que como uma boa jovem adolescente nova convertida, fiz muito errado. Cheguei em casa querendo converter a minha irmã, queimei as coisas dela, não façam isso, gente. Então foi tudo errado, sabe? Porque eu não tinha sabedoria também, né? Aí foi aonde a minha irmã se revoltou contra mim, com toda razão, e o meu pai chegava nele, pai, vamos para a igreja de novo, falava, daí um belo de um dia eu fui falar com ele, ele tinha tomado umas, falou assim, eu preferia que você tivesse na rua do que você tivesse lá na igreja, e tirava muito sarro também, por estar, né? Frequentando a igreja lá. Isso. Então eu me senti assim totalmente desamparada. E eu via minha mãe muito triste, porque ela acreditou, né? Não que ele sempre foi um pai bom, só que assim, divertido, carinhoso. Porém, assim, ela queria que ele também seguisse o mesmo caminho. Justo. Né? E parasse de beber, que a bebida sempre foi algo que foi... que atrapalhava, né, o relacionamento dos dois. Então, eu sempre, depois que eu conheci a Cristo, eu falei assim, eu nunca gostei de bebida. Mesmo antes, né, eu nunca gostei, até porque eu via aquilo como... Era aquilo que separava meu pai e minha mãe, fazia eles brigar. Então, eu não gostava nem do cheiro. Nada de bom na bebida, né? E depois que eu aprendi ainda a verdadeira palavra de Deus, eu falei assim, agora eu entendo. Deus já estava ali me mostrando, né? E daí eu comecei mesmo nova, eu falei assim, comecei a melhorar dentro de casa, né, nas atitudes, só que daí eu tava colhendo aquilo, a minha irmã se afastou de mim, a minha única irmã, então assim, ela não queria mais me ouvir, com razão também, então foi onde Deus eu comecei a me envolver mais na igreja, e na época tinha tinha a célula, né, e eu comecei com uma célula de meninas, né, de mulheres. E ali eu me dedicava muito, eu tinha assim 18 anos, ajudava mulheres ali, meninas e mulheres que alcoólatra, que tinha feito aborto, várias coisas. Eu totalmente sem experiência nenhuma, mas eu falo, é Deus. Ajudando lá. Sim, uma vez aparecia de madrugada na minha casa, gritando, bêbada, pra mim fazer oração por elas. Meu pai ficava muito bravo, queria, sabe, assim, era coisa assim que eu vivi, que é uma humilhação muito grande dentro de casa, porque eu não tinha apoio dentro da minha própria casa, mas eu precisava da casa do meu pai para fazer todo aquele final de semana, reunir as meninas. Tua célula era lá na casa na sua casa? Sim, morava com eles. E daí foi um conflito, foi bem, como que eu posso dizer, bem difícil, mas foi uma bênção, né? Eu me entreguei, como eu falei, totalmente para Deus e me envolvia, tudo para ajudar elas, já que ninguém queria me ajudar dentro de casa, eu ajudava elas. E daí foi crescendo, e daí eu falei, agora eu tenho que casar, né, tal. Falei, vou arrumar alguém, né, que tá dentro da igreja, tudo certinho. Aí vem meu marido, que vergonha. Tava na igreja, não, mas ele já tinha, eu vou contar bem certinho, ele já tinha, desde pequeno, ido algumas vezes, mas ele não tava. Ele já tinha ido algumas vezes, mas não tava. Aí ele me acha por onde? Pelo Orkut. Da época. Faz uns dias e manda, aí, oi, tudo bem? Me manda seu telefone. Eu falei, eu não. Daí ele falou assim, me manda porque eu vou casar com você. Eu falei, esse menino é louco. Ele falou isso? Falou assim, eu vou casar com você. E aí eu olhei o Orkut dele e vi que ele não era lá na igreja, tinha tatuagem, e eu na época, porque era mais preconceito, esse negócio de tatuagem, detestava. Pra mim, quem tinha tatuagem era maloqueiro. Eu falei, Deus, tira esse negócio, tira essa pessoa do meu caminho e tal. E na época não tinha tinha celular, mas quase ninguém tinha.
Poucas E ele pessoas. conseguiu o telefone fixo lá de casa. E ligava pra você. Ele ligava, tá. Daí eu falei, sabe o que eu vou... Daí ele falou assim, não... Daí eu acabei dando até uma chance de conhecê-lo, porque ele tinha amizade com um casal lá da igreja. Amigos em Amigos em comum. Você E falou, ele vou dar uma começou chance. não, mas ele começou a ir na igreja, só para se mostrar, mas tudo bem. Aí ele começou a ir, eu falei, quer saber? Ele vou acabar sendo amigo dele, eu vou ganhar ele para Cristo e tal, e tal. Evangelizar. Evangelizar. Só que eu também acabei me apaixonando por ele. Como lá em casa meus pais sempre sempre me via com muita responsabilidade e me dava até bastante responsabilidade antes, né, do tempo, e eles acabaram falando assim, não ia ligar quem que eu namorasse. Eles nunca foram muito assim, dessa forma. E aí eu falei, não, eu quero todas as coisas diferentes. Eu sempre fui uma pessoa assim, sempre fui, como é que fala, mais tradicional. Mais certinho, tradicional. E daí eu falei pra ele, já que você quer mesmo namorar comigo, você vai ter que pedir pro pastor. E na época era o pastor Josué de jovens. Ele falou, eu vou então. Falei, vai. E daí ele pediu pro pastor. Falei, se o pastor aceitar, a gente namora. Porque ele gostar de você, tudo. Daí foi lá, conversou com ele, tudo, o pastor Josué, que era meu pastor mais próximo, né, de jovens. Inclusive, ele fez o nosso casamento. E daí a gente começou a namorar e ele se batizou, tudo, e casamos, né, lá na igreja. Eu falo, Deus, às vezes na época eu podia perguntar assim, podia ser mais fácil, podia ser alguém que já estava ali, mas não, Deus queria que tudo isso acontecesse, por quê? Porque hoje analisando, o meu marido, ele também viveu muito mais coisas do que eu no relacionamento, no casamento dos pais dele. E ele também teve que se tornar essa rocha. E eu, analisando isso, a gente tinha dois caminhos. Ou ir para o caminho das drogas, bebida e prostituição, porque assim, se revoltar, como isso acontece com muitas pessoas, ou querer ajudá-los. E eu sempre quis ajudar meus pais, e ele fazia a mesma coisa. E hoje eu só tenho a agradecer pelos pais maravilhosos que eu tenho, e pelos pais dele, meu sogro e minha sogra também, que é maravilhoso, os nossos pais estão juntos Que até bênção. hoje, assim. Só que assim, Deus permitiu, acredito que a gente passasse por tudo aquilo para que hoje a gente tenha bagagem para estar ajudando outros casais também. É verdade. Né? Acontece muito isso, né? Sim. Aquilo que você vivencia na sua vida, a trajetória de vida, o testemunho que você tem, aquilo que você lutou e venceu, ou tem lutado e vencido, vai ser arma para você guerrear e, né, ajudar as pessoas. Com no dia a dia. certeza. E eu sempre falei, eu sempre quis ser mãe também, né? Daí eu queria casar de novo, realizei meu sonho e sempre quis ser mãe. E daí um dia lá na escola, dando aula, a coordenadora falou assim, nossa, gente, meu filho já vai fazer 3 anos e eu nem vi o tempo passar. Daí naquilo assim veio, meu Deus, esse é meu futuro. Não, eu não quero isso para minha vida, que eu sempre tentei planejar a minha vida conforme na vontade de Deus, né? E falei assim, eu não quero isso para minha vida não, eu quero ser mãe, mas eu quero ser mãe presente. Daí vinha aquele negócio, mas como que eu vou ajudar dentro de casa? Eu também tenho que ajudar meu marido, né? Como que eu vou fazer? Se eu der aula meio período, eu ainda não vou ganhar o suficiente para ajudar. Tudo isso sempre foi muito dedicada em tudo que eu trabalhava, tudo que eu fazia. E como eu disse, eu gostava muito ali de dar aula, só que eu precisava de uma renda extra. E daí, voltando na questão da empresa, né, que eu entrei e tal, aí eu entrei sem perspectiva nenhuma. Só para renda extra. Só para renda extra. E daí eu falei assim pro meu marido, então vai chegar as férias da escola, eu não vou ter férias, eu vou trabalhar muito. Se esse negócio tá certo, depois eu paro de dar aula. Pois deu muito certo. E eu nunca esqueço uma vez que um pastor, nem sei quem que eu ajudava na rede de crianças na época, e a gente teve um encontro e veio um pastor tal e orou, também não lembro quem era essa pessoa, e falou assim, orou individual por cada um, falou assim, olha, Deus falou várias coisas, que Deus ia me prosperar, ele via eu colocando várias estacas em vários lugares, vários estados, país, cidades, e que falava muito de prosperar, muito prosperar. Eu tinha recém entrado para vender, nas vendas. Aí ele acabou, ele falou assim, o que você faz? Olhou para você e perguntou. O que você faz? Eu falei, eu sou professora. E agora eu comecei a vender uns produtos e tal. Ele, nossa, Deus está nesse negócio. Aí eu me apeguei muito. E eu comecei a acreditar. E eu tava naquele conflito assim, como que eu vou amar o próximo se eu mesmo não me amo?
Você tinha isso ainda? Tinha muito isso. Por mais que Deus... Esse era meu maior desafio na vida cristã, desde quando eu me converti. Como que eu vou... Eu sempre achei assim que eu nasci para ajudar os outros. Eu não merecia nada, aquela crise de merecimento, né? Que é coisa do inimigo. E aquilo sempre foi muito difícil para mim. Porque até quando meu marido queria namorar comigo, eu não queria aceitar. Porque eu falava, não, ele é bonito é bonito demais pra mim. E eu falava, eu não mereço, não. E depois também, a tatuagem era mentira. A tatuagem era de rena. Hoje ele tem, né? Na época era de rena. Era de rena. Então, assim, ele não era aquela pessoa que eu imaginava que era. Ele não bebia, né? Ele já, por mais que ele era do mundo, ele não bebia. Ele não ia... Eu saía antes de me converter muito mais que ele. Só para você ter uma ideia. Então, ele já era também separado. Depois a mãe dele falou que ele ia desde pequeno na igreja, tal. Ele só não tinha também... Ele tinha a família muito católica e não tinha também essa instrução. Enfim, aí tudo foi dando certo, né? E voltando na questão das férias da escola, eu falei, vou me dedicar. E nisso, eu conheci muitas pessoas. Conheci muitas e comecei a vender muito bem e fazer novas amizades e falar de Jesus no meio de tudo isso. E com aquela palavra, eu me apeguei naquela palavra de Deus e parei de dar aula, abandonei com muito medo mesmo, né? E fui crescendo nisso. E eu lembro que eu falei assim, não, agora já que eu vou ser só, né, das vendas, agora eu quero ganhar esse carro rosa. E o que aconteceu? E depois eu quero ter o meu filho. O filho veio antes. E eu nunca esqueço, o Espírito Santo falou muito no meu coração, porque eu chorei demais. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu acabei de deixar a carteira assinada para ficar com o meu negócio próprio. Agora vem um filho. Agora que eu tô melhorando a autoestima, ajudando outras pessoas, que eu me encontrei na questão da profissão, tal, eu grávida. Daí eu nunca esqueço o Espírito Santo falando assim, comigo nitidamente no carro, eu chorando, falando assim, toma vergonha na sua cara. Quantas mulheres conseguem crescer com filhos e por que você não vai? Se você está debaixo da minha palavra, eu vou te sustentar. E isso serviu ainda mais para motivar mais mulheres, porque agora eu não era só uma menina recém-casada, eu era uma mãe, né? E o carro veio um, veio dois, veio três, e a menina que saiu do Paraná direto para cá foi para Dubai, Estados Unidos, levei meu marido. Nossa primeira, eu falo demais, gente. Nossa primeira viagem foi, nem eu acredito, às vezes eu conto assim, eu falo, gente, tô falando de mim mesmo, porque assim, não tinha dinheiro nem para comprar uma bala de extra ali. Meu primeiro carro foi rosa, eu nunca tive carro, eu tinha uma Bis bem velhinha, e meu primeiro carro foi rosa, tirei carteira de habilitação para poder dirigir o meu carro rosa, entendeu? Então veio assim, e Deus, e eu lembro assim que foi tudo muito maravilhoso, eu sempre tentei passar para minhas consultoras, para as pessoas que estavam ali vivenciando, que assim, não adianta nada você ter ou querer ser, se você dentro de casa, que é a sua o seu primeiro ministério, você não ser uma pessoa verdadeira, né? Então eu sempre tentei cuidar disso, né? Não que eu seja perfeita e perfeição é só Jesus, mas eu tentava assim, primeiro ser uma boa esposa, uma boa mãe, para depois querer ser uma empresária. E eu acredito que Deus me permitiu que eu vivesse tudo isso, e foi algo assim realmente fantástico, que eu nunca ia ter poder aquisitivo para vivenciar tudo isso e levar o meu marido, porque a gente nunca nem tinha viajado. Entendeu? A gente nunca tinha feito, A lua de mel foi em Sinop. Nada. E foi tudo pago nos Estados Unidos. O meu marido nunca tinha visto nem a praia. Ele não saía, ele achava que viajar era um dia jogado fora. E nos fez crescer tanto que hoje, todo ano, ele que marca a nossa viagem, resort, tudo, ele que cuida de tudo isso, sabe? Então, assim, foi algo maravilhoso, um divisor de águas, que eu falo que foi um plus que Deus nos deu. Só que uma vez eu estava lá em Marrocos, logo ali, e eu estava triste, chorando, sozinha. Eu falei, Deus, por que eu não estou feliz? O Senhor tem me prosperado tanto, por que eu estou sentindo essa tristeza? Eu falo assim que às vezes uma depressão cristã, né, dentro da gente, assim, que dá aquela vontade de chorar, e o Espírito Santo estava já tentando me alertar que as coisas iam mudar. E eu lembro uma vez que eu estava no GR de mulheres, que eu também fazia parte, ajudo até hoje na rede de mulheres, e daí uma profeta falou assim, bem delicadamente, eu vou te parar. Eu lembro que meu filho estava lá junto, eu falei, nossa, meu coração começou a acelerar.
Eu falei, meu Deus, eu vou te parar. Eu me senti tão humilhada aquilo, porque assim, eu vou te parar, tipo, mas o que eu tô fazendo de errado? Não que eu seja perfeita, mas vou te parar, não sei o quê. E não falou mais nada, eu vou te parar. Tá. Aí eu lembro que a partir de então começou em mim uma crise de ansiedade muito grande. Porque eu não conseguia entender, eu falava, Deus, o que eu tô fazendo de errado? Se eu tiver, eu sempre falei para Deus, se eu tiver fazendo algo, colocando algo na frente do Senhor, pode tirar tudo. Porque eu não preciso de carro rosa, eu não preciso de status, eu não preciso de nada. Primeiro lugar é o Senhor. E começou a vir no meu coração uma vontade muito grande de ser mãe novamente, né? E daí eu falei assim para Deus, Deus, eu quero mais um filho, mas eu quero uma menina, tá, Deus? É uma menina, Deus. Seja feita a sua vontade, mas eu quero muito uma menina. Seja feita a vontade, mas se vier a menina... Se eu puder escolher, eu quero muito uma menina. E daí, Deus, um dia eu tava lá participando da intercessão lá da igreja, e um dia Deus usou também alguém para falar assim que Deus ia me dar, ia ser uma menina. E logo não. Eu comecei mesmo assim a ter umas crises de ansiedade muito forte. Devido ao medo de o que eu tô fazendo de errado, né? Que eu tô fazendo de errado e tal. Só que daí Deus já tava, igual como eu disse, me preparando para outros ciclos da vida. E foi aonde 5 meses tentando engravidar, eu não estava conseguindo, eu e meu marido, um sofrimento, porque assim, ele também ansioso, eu também, e a gente quer entregar nas mãos de Deus, mas quando tá querendo muito, parece que aqueles 5 meses foi 5 anos. E eu não engravidava logo, e a doutora falou assim, olha, Miriane, então vamos tentar fazer algum tratamento, alguma coisa. E daí eu sei que eu saí de lá chorando e falei assim, Deus, eu não vou não. Eu não tenho problema nenhum, meu marido também não, se for para engravidar, se não, deixa quieto, né? Tá nas tuas mãos. E foi aonde o Espírito Santo tocou no meu coração para mim fazer um exame, e eu tava grávida. Daí eu fiquei... Já estava grávida. E daí foi aonde eu comecei a parar de querer saber o que eu estava fazendo de errado e se entregar nas mãos dele. Veio a Covid, e também, que me fez também ficar mais em casa. E eu comecei a entender que o que Deus queria me falar para parar, porque daí foi aquele conflito, empresária, mãe. Não tem como você ser excelente em tudo. Não dá. E meu filho tá crescendo e, querendo ou não, por mais que eu era uma mãe presente, mas eu às vezes tinha que viajar, tinha que fazer as coisas, deixava com a minha mãe ou com o meu marido, que sempre me deu muito apoio e me ajudou. Porém, eu não tava, né? Eu sentia que eu precisava mais da minha presença em casa. Aí veio a Covid, eu tive minha filha nasceu prematura, foi pra UTI, e eu sofri muito, porque eu fui para casa sem ela, eu tive aquela sensação de perda muito grande, mas foi muito forte mesmo, porque eu senti, ela não usou a roupinha que eu comprei da maternidade, a bolsa não estava arrumada, nada disso, então não saiu nada do jeito que eu queria, mas eu acredito que foi mão de Deus, né? E aí foi aonde eu senti essa necessidade de ficar mais em casa, e eu vi que o que Deus estava querendo me mostrar era que quando eu comecei a trabalhar com as vendas, eu falei, Deus, o que eu mais quero é ter uma família, eu quero ter 2 filhos, eu quero uma família com Deus, quero trabalhar na tua obra. E eu tinha recebido uma palavra que Deus ia usar a minha família para abençoar outras famílias. E quando eu trazia isso em casa para o meu marido, ele mostrava que ele não é que ele não estava querendo, ele não se sentia preparado. Mas eu acredito que é porque eu não estava sendo essa mulher sábia dentro do meu lar. Não que eu não estava sendo verdadeiramente cristã, mas faltava algo mais de mim ali. Porque ele me via muito como empresária. Mas talvez eu não estava dando aquele exemplo de verdadeira mulher de Deus. E nesse tempo que Deus me colocou mais dentro de casa, foi um divisor de águas na minha vida. Foi aonde meu pai começou a ir mais na igreja. Esse ano ele se batizou. Olha só que benção. E do nada, o meu marido chegou, vamos trabalhar com casais, vamos abrir um GR. E daí foi maravilhoso. E daí nós estamos com o nosso GR de casais, ajudando casais. Inclusive tem um casal que vai no nosso GR, que ela ia, quando solteira, nova, na minha cela. E hoje ela vai no GR com o marido dela, os filhos.
ficam lá brincando com os meus. E, assim, essa semana ela mandou uma mensagem para mim, essa mesma pessoa, assim, Miriane, muito obrigada, porque o marido dela fez um encontro agora, né, e tal, por todas as vezes que você foi na minha casa, me deu discipulado, me ajudou, fez isso e aquilo. E aquilo me encheu o coração tanto de gratidão, porque muitas vezes a gente olha para trás e fala, será que valeu a pena alguma coisa? E tudo que a gente faz para Deus, tudo, Deus fala, né? Seja fiel no pouco, que ele vai ser fiel no muito. E eu vejo que Deus me permitiu passar por tudo aquilo que eu passei, porque foi um merecimento de eu sempre ter cuidado, né? E assim, eu sei que o meu propósito é para cuidar das vidas realmente e testemunhar a palavra de Deus, glorificar o nome dele. Então, hoje eu me vejo a pessoa mais assim completa do mundo em relação a tudo, porque hoje eu ganho menos, porém eu sou muito mais feliz, né? E Deus é tão maravilhoso que dele prosperou por eu honrar o meu lar, Deus prosperou o meu marido para que eu conseguisse ficar mais em casa. E eu nunca esqueço um dia que o meu filho falou assim, mãe, eu tenho algum probleminha? Eu falei, filho, por quê? Ele falou assim, porque lá na sala, o ano passado, ele estava no 4º ano, só você que me ajuda nas provas, a mãe de mais ninguém me ajuda. Ai, aquilo assim, doeu tanto, primeiro porque ele se sentiu dessa forma, mas assim, eu ao mesmo tempo me senti algo tão gratificante, porque tocou tanto, na realidade não é doeu, tocou tanto, porque assim, eu posso hoje ser uma mãe presente. Se meus filhos ficam doentes, eu não preciso me preocupar com o meu trabalho em faltar, eu faço o meu horário. E ali eu comecei a entender mais e mais que não é que Deus não quer que eu empreenda mais, Deus quer que eu continue, mas que eu mude a questão da dedicação, porque quando você é muito dedicada em tudo, também tem as partes que também não é... Tudo que é em excesso, né, não é bom. Sim. E quando você realmente se dispõe a fazer a vontade de Deus, não é fácil. Então, assim, eu tive que negar as minhas vontades, porque a minha vontade não era, muitas vezes, tá mais em casa, e sim mais trabalhando, e talvez tentar uma vida ainda melhor. Só que, assim, Deus, ele cuida de tudo, e são ciclos. E esse é o ciclo que eu preciso dar mais valor e dar mais atenção para os meus filhos. Falando de Deus para eles, orando com eles, como a gente ora toda noite, olhando a bolsa, ensinando, dando atenção, cuidando de cada detalhe. Então, assim, porque não vai voltar mais. Sendo mãe de verdade, Sendo mãe de verdade, entendeu? Então, hoje, eu vivo aquilo que quando eu comecei a me preocupar em ser mãe, eu sempre quis, que é o quê? É ser uma mãe presente, não deixar, não se anular, né? Não estou deixando a minha carreira, eu estou, mas assim, não estou viajando mais como antes. Ano passado viajei, ganhei um resort, ainda continuo crescendo, só que assim, só que eu não me dedico mais como antes, porque, igual eu falei, é um prioridade ciclo. maior sua agora Com certeza, é a família e os filhos. Com certeza. E trabalhar na obra de Deus, né? Junto com o meu marido, que a gente está crescendo cada dia mais. Que bênção, maravilhoso. Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho lá, você foi até longe nessa conversa aí, tá muito boa. Senão não tinha como explicar. Muito boa, muito boa. Deixa eu perguntar para você. Então você abandonou lá a escola, dava aula, alguém te apresentou lá essa carreira aí das vendas, você não quis falar nem o nome da empresa ainda, pode falar, Pode viu? falar? Pode Mary falar. Kay. Mary Kay. Você tá já de rosa, Estou né? de rosa aqui em homenagem a Mary Kay. Sim. E aí alguém te apresentou a Mary Kay e aí você começou a desenvolver esse projeto. E aí, esse carro rosa, quanto tempo que ele chegou na sua vida? Eu tinha 1 ano e meio de Mary Kay, eu ganhei meu primeiro carro. Aí você pode conquistar o carro a cada 3 anos, né? E daí o outro veio depois de 3 anos e o terceiro veio na pandemia. Agora eu estou na meta do 4º, né? 4º carro. Existe um limite de carros? Não, não existe. Não 3 tem. em 3 anos, pode trocar de carro. Você pode estar trocando de carro. Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo a Deus por essa oportunidade de poder empreender. E o que é essa marca do carro para você, por exemplo? Você falou que você tinha uma Bis, uma Uhum. Bizinha lá. Nada contra, mas eu falo assim, ela era bem velhinha, minha. Tava lá. Você não tinha nem habilitação ainda. De repente você ganha o carro rosa.
E aí tem que fazer Aham. habilitação para poder dirigir teu carro rosa, Sim, obviamente. aham. O que que é esse marco do carro rosa para você? O que significou para você esse carro? Sim, é uma conquista de tem uma historinha que fala que o carro rosa por onde passa, às vezes faz as crianças, algumas pessoas sorrirem, né. Eu falo assim que isso não tem preço. Mesmo se for para alguém sorrir, fala assim: "Quem que é aquela doida que pinta o carro de rosa?". Mas assim, muitas pessoas já sabem. Quem conquista é porque se esforçou, é um marco e não tinha como eu conquistar sozinha. Eu conquistei através de uma equipe, ajudando outras vidas a ser enriquecida, né? E também falei de Deus junto com as minhas consultoras e falo até hoje, tem testemunho de algumas que estão na igreja, tanto na nossa como em outras cristãs, e foi tentar conhecer esse Deus que a Miriane falava na Mary Kay, para saber que Deus é esse, entendeu? Muitas pessoas que só pensavam em trabalhar, mas que eu sempre falava de prioridade, sempre falo Deus primeiro, família, segundo e terceira carreira. Daí as coisas vão dar certo, mas isso daqui a gente fala, mas isso está na Bíblia, né? Isso é bíblico, mas muitas pessoas não têm essa base bíblica, né? Principalmente antigamente, que ser cristão era algo tão careta, tão errado e tudo mais, né? Hoje já é mais fácil, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter temor, né? Não é só falar sou cristão, né? A gente tem que viver aquilo. Viver na prática o cristianismo, Com né? certeza. Logicamente, dentro das suas dificuldades como seres humanos, Uhum, acertando, errando e se arrependendo e uhum, pedindo perdão e andando, mas aham, eu até conversava sim, com algumas pessoas dizendo que hoje parece que as pessoas estão indo para Jesus um pouco mais fácil, porque a sim, igreja acaba tendo uma possibilidade de você ser, digamos, entre aspas, normal. Antigamente, uhum. para você ser crente, era um pouquinho Nossa, diferente. A roupa, o vocabulário, enfim, uhum, não que o vocabulário é pejorativo, tá, gente? Não é isso. uhum. Mas É algo que hoje vai está te um pouco mais construindo. tranquilo, É, né? Você se veste normal, você joga uma bola, você anda, você joga um beach sim. tênis, você faz as coisas sendo crente, não tem problema Sim, quanto a isso, né? você tem que você tem que dar exemplo através da onde você esteja, né? A gente tem que entender que você está lá no seu trabalho como uma pessoa normal, só que o seu exemplo e a sua atitude de não falar um palavrão, de não Sim, beber junto com os amigos, de não trair a sua esposa ou seu marido, ou fletar ou qualquer outra coisa, aquele exemplo é o que vai te arrastar. As pessoas só não podem confundir, né? E é algo que eu prezo muito e falo muito dentro da minha casa, é a questão do exemplo, né? Meus filhos, e tudo que você faz para Deus, você é recompensado, né? outra pergunta que talvez já te fizeram, obviamente, porque você está quanto tempo na Mary Kay já? 13 anos, mais ou menos. 13 anos. Então, assim, já um carro, dois, três, terceiro Aham. carro já. É, já te perguntaram ou questionaram, como que é? O teu marido anda nesse carro rosa? Nossa, ele Não tem ama. preconceito andar nesse carro rosa? Sim, na realidade, como é muita coisa, eu não falei os detalhes, mas eu só conquistei tudo isso por ele também. Porque ele passou vários almoços lá num banco, tentando aumentar o limite de cartão. Eu conquistei tudo isso porque a minha mãe muitas vezes ficava com o meu filho à tarde para mim poder empreender. Entendeu? Então, assim, é tudo um mix. Então, quando você faz, colocando as prioridades, Deus, família e a carreira, tudo as coisas vão se ajeitando. E o meu marido, ele também, eu sempre falo para minhas consultoras, o seu marido, ele tem que te ver como que ele é o sócio do seu negócio. Não que você é a mulher maravilhosa, super mulher, que tá ganhando mais que ele, tá se achando. Não é isso. É assim, independente do quanto você ganha mais ou não que ele, ou conquista mais ou não, você tem que fazer ele fazer parte dessa. É um É um casamento, né? casamento. Então, assim, acredito, várias vezes ele já foi até jogar bola, né, com o carro. Então, ele acha o máximo, né? Eu lembro meu filho no começo, o meu menino tinha vergonha, né? Mas hoje ele acha o máximo, a minha filha, nossa, né? Ela ama. Então, assim, hoje todo mundo, assim, entende, né, tudo. E eu falo que esse carro é um símbolo da conquista e da fidelidade de Deus. E se um dia Deus falar, deixa tudo, se preciso for, com certeza, eu sempre vou obedecer ele. E nessa tua carreira de 13 anos com a Mary Kay, Uhum. ajudou muitas mulheres já Muitas. a conquistar Brasil todo. o Eu Brasil tenho todo. consultora. Aham, A muitas. conquistar, logicamente, a parte financeira, mas também se Uhum. encontrar com Jesus. Sim.
Conta algum testemunho dessas meninas aí, que deve ter algum aí para contar. Eu já tive pessoas que... Deus trata mais na área que a gente mais sofreu, né? Várias consultoras que tiveram problema, depressão e baixa autoestima. Então, assim, ajudando elas dentro de casa. Algumas a saber também a ser mulheres sábias, a parar de querer bater de frente com o marido e começar, igual eu falei, chamar ele para a responsabilidade do negócio. Ó, nós vamos crescer junto, nós somos parceiro. Esse negócio é rosa, mas você também pode usar rosa, você também pode andar no carro rosa. E as viagens que a gente pode que eu posso estar conquistando, também tem você no meio de tudo isso. E a gente pode crescer, ter uma casa melhor, como eu também conquistei. O meu terceiro carro eu não peguei, troquei de carro. Eu peguei em dinheiro e ajudei meu marido para a gente poder ter uma casa maior, né? Porque estava vindo mais uma boquinha ali. Então, é isso que eu falo, é isso que é o gratificante. Porque daqui nada a gente vai levar. Então, o que você está deixando, né? Que legado você está deixando? Que exemplo você está deixando? Eu sempre falo assim, se eu fosse lá e perguntasse para o seu marido ou para o seu filho, quem é a fulana dentro de casa? O que eles iam falar? Será que é essa pessoa maravilhosa que está aqui hoje na sala de reunião? Porque é fácil você ser uma boa pessoa dentro de 4 paredes, dentro de um trabalho para poder conquistar o dinheiro, conquistar o cliente. Mas e dentro de casa? Quem que é você? Onde só Deus está vendo, né? Então eu falo tudo isso que eu conquistei para a honra e glória do Senhor, e tudo que eu vejo que as minhas consultoras têm conquistado é porque elas também têm seguido dessa forma. Eu tenho consultora do Paraná, de São Paulo, nós vamos se encontrar agora em São Paulo, em janeiro, e tem algumas que eu vou ainda conhecer, e eu falo, todos os dias eu mando devocionais para elas, e muitas pegam e me mandam, Miriane, qual religião que você é? Daí eu falo, sério, eu tô precisando. Então, assim, tenho evangelizado pessoas que são de fora daqui do estado, do Brasil todo, que eu não iria ter oportunidade, entendeu? Por meio também do Instagram. Outras pessoas, o que você acha que eu faço? Aconteceu isso, o marido às vezes abandonou, né? A Pedindo traição, conselhos. muitas mesmo, assim. E tem algumas que eu nunca vi e eu converso há mais de 5 anos, que parece que a gente se conhece, ó, há anos, nunca nem se vimos, só por vídeo e tal. Então, assim, é uma amizade muito legal e muito abençoada. E, assim, eu vejo elas crescendo, né, cada vez mais. Algumas, a família também falando assim, mãe, vamos lá conquistar esse carro rosa, já fazendo parte, né, desse negócio. Eu gosto bastante de envolver os maridos também, para eles se sentirem pertencentes, porque eles não é um rival, e sim, como eu disse, o sócio, né? É verdade. Então, quando a gente envolve a família, tudo, né, com prioridades, dá certo. Você já está há 13 anos, obviamente, já tem uma jornada grande na Sim. empresa específica, que é a Mary Kay, mas tem outras formas das pessoas empreenderem, Com obviamente. certeza. Mas no teu negócio, que você conhece muito bem, o que você diria para aquela mulher que está assistindo agora, que quer empreender, mas tem um medo que você tinha lá atrás? Era professora, pensou em entrar fazendo um extra, Não e de tinha repente dinheiro. esse extra, não tinha dinheiro, e esse extra virou a tua principal fonte de renda, digamos assim, da sua parte, da sua casa. O que você diria para essa mulher que quer empreender, mas tem esse medo? Então, primeiramente, a pessoa tem que, né, acreditar que... ver a sua realidade. Qual que é a sua realidade? O que você está vivendo? Se esse negócio que você vai empreender não vai passar por cima de ninguém, não vai prejudicar ninguém que ali tem a ver com você, não tem por que não tentar. Porque muitas vezes o que mais eu fico assim triste é quando eu vou conversar com alguém e a pessoa fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro, eu não sei vender, mas é por isso que você tem que começar. Você não tem dinheiro, eu também não tinha, não tem tempo, eu também não tinha, mas eu queria ter tempo, por isso, entendeu? Então as pessoas têm a visão do empreendedorismo assim, eu preciso melhorar, e quando você ouve assim, eu vou arrumar um emprego, aí eu entro na Mary Kay, aí é tão triste, porque assim, é por isso que a pessoa não cresce, porque ela não entendeu que esse negócio não é uma brincadeira, é algo que pode... Porque você pode analisar quem são as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Elas são médicos, nada contra, mas elas são os mais ricos, estou falando assim, começaram com vendas, entendeu? Então, assim, esse preconceito das pessoas só bloqueia elas.
Então, assim, não tô falando que a pessoa tem que ter esse desejo de querer ser mais rico, não é isso, porque eu também não tenho esse desejo. É o que eu quero, eu já falei meu testemunho. Porém, é assim, se ela realmente quer uma mudança, quer crescer, ela tem que, depois de conversar com as pessoas ao redor dela, que ela vai ter que se dedicar um pouco mais, porque eu tive que me dedicar no início, porque eu não conhecia muita gente, mas daí uma pessoa me indicou para as outras, entendeu? Eu fui atrás. Você era tímida? Muito, muito tímida, muito mesmo. Tanto é que meu marido falava, mas você não conhece quase ninguém, entendeu? Daí hoje eu conheço mais gente Sinop do que ele. Então, assim, sim, eu tinha muito tímida, só que assim, a questão era os bloqueios que me fazia ficar tímida, né? Então, assim, é uma mentira que muitas vezes Satanás usa pra fazer a pessoa ficar dentro do casulo e não aflorar para o verdadeiro propósito que Deus quer. Então as pessoas ficam se bloqueando. Eu tenho consultoras que são muito depressivas e na venda, como eu, também esqueceu da depressão, ajudando outras pessoas ali. Eu nunca esqueço algumas crianças que pegam, eu vou na casa, mostro pra mãe, a mãe passa lá a maquiagem e tal. Não só maquiagem, tem várias coisas. Daí ai mãe, como você tá linda! Vai me buscar da escola assim? Olha só! Entendeu? Daí algumas pessoas falam assim, Miriane, eu não fiquei com nada, mas o meu marido falou que eu fiquei muito linda, então eu vou querer aquilo outro, entendeu? Então tem a ver com isso, entendeu? E também tem pessoas que não entram porque o marido não deixa. E pessoas que começou e o marido falou pra parar, e eu falo, para mesmo então, já que ele falou então. Porque eu que não... Uma confusão claro dentro que do não. lar, não pode. Mas quer que ela para porque por ciúme, por ignorância. Então, assim, e quem sou eu pra, né, falar pra pessoa continuar? O que ela tem que fazer é o quê? Tenta conversar com ele melhor e ver qual que são, né? Às vezes, realmente, a mulher tem que mudar a posição dela dentro de casa. Ela quer ser o homem, né? Ela quer ser a cabeça e as coisas não são assim, por isso que não vai dar certo. Mas agora, quando a pessoa realmente está fazendo tudo correto, aí é esperar o tempo de Deus, né? E não desistir, é isso. E ir atrás. Colocar a cara mesmo no negócio, vestir a camisa, se dedicar. Porque eu pensava assim, quantas vezes eu me dediquei fazendo o melhor na empresa dos outros. Trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em vários lugares, administrativo, e eu fazia o melhor. E no meu fundo, eu esperava ser reconhecida. E muitas vezes não era. O máximo parabéns, né, e tal. Às vezes ser reconhecida no final do ano com panetone, não tem nada contra, mas é tão mais gostoso a gente ser reconhecida com algo que mulher gosta, né? Imagina, gente, o tanto de joia que eu já ganhei, de coisas assim, que eu nunca imaginei na face da terra, que eu, nem nos meus sonhos, mais quando eu era criança, assim, eu podia imaginar que eu ia ter um carro rosa, né? Então, assim, eu falo que isso, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus te surpreende de uma forma que é inexplicável. Como eu disse, quando eu conto da minha vida para as pessoas, não é para me vangloriar, mas sim para mostrar o poder de Deus, que uma pessoa que não tinha dinheiro, tempo, autoestima e perspectiva eu não tinha, né? E Deus mudou tanto, né? E Deus me fez, eu faço para glorificar o nome dele. Porque quando mais fraco você é, mais Deus te faz forte, né? Deixa eu perguntar, para aquela mulher que está assistindo agora e está com vontade de começar esse negócio aí da Mary Kay, como é que ela tem que fazer? Entra em contato com você? Isso, entra em contato comigo, se ela não tiver uma consultora, né, que atende ela, pode me procurar, porque nós temos uma regra que também é bíblico, que é fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Então, quem já tiver alguém que está atendendo ela, procure a sua consultora. Mas quem não tiver, vai ser um prazer, né, fazer parte da minha equipe. Meu Deus, eu tenho muito amor pelo que eu faço. E quando meus filhos estiverem grandes, tô voltando aí no gás de novo. Se assim Deus quiser. Maravilha. Com certeza. Minha amiga, que história bacana, viu? Que história legal. Essa conquista, lógico, toda a questão aí que você contou, do teu testemunho, do encontro com Deus que você foi, a vinda para Sinop, a conquista do carro rosa, essa questão de empreender, né? Enfim, tudo que você tem feito é para abençoar as pessoas, tanto no projeto profissional quanto na igreja também. Fantástico saber um pouquinho da tua história, que eu não sabia. Só sabia do carro rosa. Sim, que imaginei. você estava na Mary Kay. Somente isso. Talvez quem está assistindo também, talvez até te conhece,
mas não conhece talvez um pouco mais a sua história, Sim. as suas dificuldades, aquilo que você passou ao longo do tempo. Então eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, tá? Muito obrigado. Eu sei que você veio meio tímida, meio assim, será que eu vou dar conta de falar? E falou com toda a história, com toda a vida. E com certeza pessoas vão se identificar, vão ser abençoadas com esse testemunho, com esse bate-papo aqui, tá? Nosso desafio agora aqui para encerrar, daqui a pouquinho nós estamos encerrando, é que você possa fazer uma oração para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Não só as mulheres, obviamente, mas toda a família que está nos assistindo. Então, que você pudesse fazer essa oração. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade e com certeza vamos aí fazer essa oração e estamos juntos aqui também. Desejo que Deus te abençoe cada dia mais. Parabéns por esse projeto. Amém. Como eu te disse, é uma estratégia maravilhosa de estar glorificando o nome do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer pela vida do Fernando, por esse programa, por essa família, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais sua mulher, seus filhos, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada um, ó Deus, que estão assistindo, que muitas vezes tem esse desejo de empreender e não se sente capaz, ou querem crescer um pouco mais, ó Deus. Que o Senhor esteja desatando todas as portas fechadas, ó Deus, e que o Senhor abra aquela, ó Senhor, que for da tua vontade, Pai. Que o Senhor ajude toda mulher que está triste, deprimida em casa, que toda baixa autoestima caia por terra, que o Senhor abençoe famílias, casamentos que estão destruídos, que o Senhor coloque, meu Deus, tudo no lugar, ajude essas mulheres a ser mais sábias dentro dos seus lares, esses maridos a amar, meu Deus, a sua esposa como o Senhor quer, e que o Senhor venha cuidar de cada um, que toda palavra aqui, meu Deus, que seja dita não é para nos glorificar, mas é para glorificar o teu nome, ó Deus, hoje e sempre. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha amiga, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e que você possa continuar sendo bênção na vida das pessoas que você encontrar aí no caminho e desenvolvendo o trabalho da Mary Kay, tá bom? Muito obrigada. Maravilha. Você que ficou até agora, que Deus abençoe você, a sua casa. Nos vemos no próximo programa. Deus abençoe.